Eu nunca tive experiência com terapia, mas por alguma razão eu sou uma pessoa muito consciente, né? Eu vou tentar explicar isso de uma forma que não pareça muito presunçoso ou algo do tipo. É que, por uma razão ou por outra, eu sempre fui uma pessoa que me viu obrigado a ficar perguntando porquês. Infinitos porquês o tempo todo, a toda hora, não só sobre a vida, mas sobre mim também, sobre o meu passado, sobre o meu futuro, enfim, eu sou uma pessoa que o tempo inteiro eu estive pensando sobre diversas coisas. Então, mesmo eu nunca tendo buscado ajuda profissional, nunca sendo questionado sobre certas coisas da minha vida por um terapeuta, infelizmente eu já acabei fazendo certas perguntas para mim sobre coisas demais da minha vida, né? Então chegou o um momento que eu acabei recordando de um capítulo que hoje em dia eu consigo descrever como um abuso, né? Um abuso sexual que eu sofri e é uma coisa que hoje em dia eu já comentei essa história para mais de uma pessoa, inclusive, mas até pouco tempo atrás eu jamais tinha contado essa história em voz alta para ninguém. Até, sei lá, uns 3 anos atrás, talvez, ou acho que até menos ainda, sabe? Acho que deve ser questão de 1 ano, 2 anos. Faz pouco tempo que eu comecei a poder externalizar esse capítulo aqui da minha vida, né? Então, basicamente, é alguma coisa que eu vivi em algum período da minha vida que... Esse vídeo aqui é uma continuação do último vídeo desse canal, né? Eu não quis falar isso na introdução porque eu queria pegar as pessoas pelo que vai vir a seguir. Mas se tu não ouviu o último vídeo desse canal, ouve lá que vai fazer mais sentido, tu vai conseguir entender mais como que essas coisas desenrolaram, em qual ponto da minha vida que essas coisas aconteceram. E basicamente foi em algum período ali também que eu deveria ter 11 ou 12 anos, talvez até 10, sabe? Não é menos do que isso, e também não tem como ser mais do que isso, né? Eu tinha 10, 11 ou 12 anos de idade. Então, basicamente, isso daí aconteceu assim, quando um sujeito que era um amigo meu, né, um amigo da minha família também, fez isso, né? Era um rapaz que ele tem 9 anos de diferença comigo. Então, se eu tinha 10, ele tinha 19, se eu tinha 11, ele tinha 20 e assim por diante, né? Então, quando eu esse tipo de versão da história, eu vou dizer para vocês que eu demorei um tempo para enxergar dessa forma, sabe? A primeira coisa que veio na minha cabeça é, isso daí aconteceu, sabe? Teve algum dia que esse rapaz fez isso comigo, e chegou momentos da minha vida que eu comecei a lembrar dos momentos em si, entendeu? Da própria cena, do que tinha acontecido entre mim e aquele cara naquela tarde, sabe? Então foi coisas assim que... A primeira reação de mim em pensar naquelas coisas, tipo assim, não, isso não deve ter acontecido. Por que eu estou imaginando uma coisa dessas? Só que daí, como eu não sou uma pessoa de deixar os pensamentos irem embora, eu acabei me lembrando que isso aconteceu assim, né? Ah, daí quando essas memórias começaram a voltar pra mim, assim, eu devia ter uns 19 ou 20 anos de idade, sabe? Já tinha passado bastante tempo, entendeu? Não foi algo que eu acho que naquele momento eu fiquei... Eu não me lembro como é que foi a minha reação após aquela situação, sabe? E eu nem me lembro exatamente como que aconteceu. Eu vou até passar um pouco pela narrativa inteira para vocês entenderem que eu sei do que eu tô falando e por que que isso não é assim. Por que que hoje em dia reconheço como abuso sexual? É porque durante muito tempo, quando a gente pensava na palavra estupro, a gente pensava apenas naquela coisa mais assim, violenta, mais agressiva, mais assim, sabe? Aquele cenário que, por mais que seja o mais absurdo e de fato acontecer, hoje em dia eu enxergo que não é apenas assim, sabe? Não é assim o cara desconhecido atacar uma mulher ou até mesmo um homem, arrastar ele para fora de um lugar, assim, para um lugar que não tem movimentação e violentar ele e possivelmente, inclusive, executar a pessoa depois de fazer aquilo. Muitas pessoas associam o estupro ainda com essa versão que é mais a pior forma de alguém ser violentado sexualmente, né? Na realidade, então, comigo foi mais aquela história assim, de que, como eu falei, esse rapaz, ele tinha amizade comigo e com meu irmão mais velho, entendeu? Então era um sujeito que, nas vezes que eu me encontrava com ele, geralmente a gente não estava sozinho, geralmente era eu, ele, outras pessoas, né, que conheciam a gente em comum, meu irmão e etc. Era esse tipo de cenário. Mas teve um dia que, por alguma razão, eu fui visitar esse cara e eu estava sozinho. Eu digo que por alguma razão porque eu não me lembro exatamente como que isso aconteceu, sabe? Não sei se ele tinha dito porque eu podia ir na casa dele, eu não me lembro como é que era essa história. Mas eu me lembro que eu cheguei na casa do cara e a mãe dele... Eu me lembro da mãe dele me introduzindo, falando assim, ah, fulano tá aqui e tal. Falar assim, né? E depois eu também me lembro que em algum momento a gente ficou sozinho. Daí eu não me lembro como que a conversação avançou, não me lembro como que foi iniciada.
eu definitivamente não tenho essa memória vívida, sabe? Do que foi dito até começar a acontecer realmente o abuso por parte dele, né? Por que eu falo abuso? Porque mesmo que ele não tenha me agredido, e eu me lembro, as memórias não vêm com a ideia assim da dor ou da tortura, não é uma coisa nessa questão. Mas hoje em dia, pelo que eu reflito, considerando a idade que eu tinha e a diferença de idade que eu sei que nós temos, eu entendo que eu fui manipulado, eu sei que foi uma pessoa que tirou proveito de uma criança, entendeu? É o tipo de visão que eu só posso ter conforme, ao longo da minha vida adulta, eu fui refletindo sobre aquele capítulo, sabe? Então foi assim, foi algo que eu não contei pra ninguém, entendeu? Eu fui descobrir também o que é aquela história da subnotificação, entendeu? Porque é outra coisa, por que eu tô externalizando tudo isso aqui pra quem me escutou até esse momento? É porque eu sei que esse tipo de abuso, esse tipo de capítulo, é muito pouco mencionado ainda, sabe? É muito difícil um homem conseguir olhar para a própria vida dele, reconhecer que, enfim, ele teve a sua, vamos definir como masculinidade violentada dessa forma, sabe? E eu expliquei no vídeo anterior algumas outras situações que eu vivi nessa fase da minha vida, mas por que eu considero isso aqui um abuso, aquilo lá não foi um abuso? Pelo fato de que, como eu descrevi no vídeo anterior, é uma experiência mais assim, consensual e de crianças com idade equivalente, sabe? Agora, nesse cenário aqui, não é como se tivesse sido a mesma dinâmica, entendeu? Era um rapaz bem mais velho e ele não, tipo assim, eu não me lembro de se eu toquei nele, tipo, sabe? Eu não vou nem tentar formular muito o pensamento, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô refletindo aqui, tá ligado? Então, assim, mas o ponto né, rolou esse capítulo, esse dia na minha vida, eu não falei nada pra ninguém durante muito tempo, entendeu? Durante muito tempo. E conforme eu comecei a me lembrar de todas essas partes e eu me reconheci como alguém que sofreu um abuso, eu passei por várias etapas com essa reflexão, sabe? Primeiro eu sentia muita raiva, eu sentia muito que eu tinha que até mesmo me vingar, talvez, sabe? Mesmo que fizesse muito tempo depois, e mesmo que eu não reconhecesse essa figura como alguém que eu detestava, sabe? Pelo contrário, é um sujeito que eu, na minha memória, se tu perguntasse pra mim, era uma pessoa que eu gostava, era uma pessoa que me dava bem, tá ligado? Até depois dessas memórias começarem a voltar, entendeu? Porque é uma coisa que fica confusa na tua cabeça. Foi tipo assim, por que uma pessoa que eu gosto fez algo desse tipo pra mim, sabe? É uma coisa que demora até atualmente chegar a certas conclusões, né? E sim, hoje em dia eu consigo reconhecer que eu fui abusado, entendeu? Eu não fico alimentando o desejo de vingança, porque em primeiro lugar eu sinto que já passou tempo demais pra isso, tá ligado? Mas, né, mas é uma coisa que vem assim, em questionamento até que pode ser definido como masculino ou machista até, se vocês preferirem. Porque quando o homem se reconhece nessa posição, tu te pergunta o que tu deveria fazer para aquilo lá, para tu lidar com aquela situação, com aquele sentimento. E eu confesso para vocês que eu ainda tô lidando com esse sentimento, tá ligado? É um negócio assim que não é como eu não sei se tem algo que eu possa fazer para mudar o que já aconteceu, mas eu gostaria muito que nunca tivesse acontecido, sabe? Eu gostaria muito que nunca tivesse acontecido. Eu gostaria que eu não tivesse que ter essa memória na minha cabeça, esses sentimentos, essas sensações. E eu também gostaria de saber o que eu faço com essa consciência toda, tá ligado? De que adianta eu ter noção de certas coisas que muitas pessoas sequer se perguntam, se eu não sei o que eu faço com essa informação de depois de ter acesso a ela, tá ligado? Então, basicamente, era essa a mensagem que eu queria compartilhar para vocês. Não é uma história boa, agradável, entendeu? Mas eu acredito que, pelo menos hoje em dia, até por eu estar conseguindo falar isso aqui tudo em voz alta, eu estou num processo terapêutico de alguma forma. Eu estou querendo também. Gostaria também que pessoas que ouviram esse tipo de relato e se lembraram de alguma coisa entendam isso aqui como uma espécie de conforto, tá ligado? Assim como eu tive que falar para mim durante muito tempo que de maneira alguma eu tinha culpa ou responsabilidade, porque eu também cheguei a achar que aconteceu porque eu deixei, ou porque eu quis, sabe? Eu já tive esses raciocínios na minha cabeça. Depois que eu fui entendendo que tipo, não era uma questão, não importa se eu deixei, se eu quis, isso não é a questão quando eu entendo a diferença de idade e mentalidade, entendeu? Hoje em dia, depois que eu me tornei uma pessoa adulta, eu consigo me lembrar como é que eu era com 10, 11 anos, e eu consigo me lembrar quando eu era um homem de 19, 20 anos. Então, assim, se eu seria crítico a mim mesmo, sabe? Se eu jamais me perdoaria por ter tirado proveito de uma criança de 10, 11 anos, por que eu estava sendo brando com uma outra pessoa, sabe? Por que eu não estava enxergando a pessoa como a culpada, como a vilã, como o errado da história, e estava querendo compartilhar essa responsabilidade também, sabe? Mas é mais ou menos isso, sabe? Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com esse sentimento, com essa consciência toda, com essa realização, mas pelo menos eu gostaria de compartilhar essa história aqui, porque
sinto que muitas pessoas podem ter vivido coisas parecidas e sei que a maioria dos homens não gosta de falar sobre esse tipo de coisa porque é difícil reconhecer o que aconteceu, é difícil falar em voz alta, é difícil admitir o que aconteceu, mas eu acho que é importante a gente falar até para evitar que mais coisas assim aconteçam no futuro, sabe? A última mensagem que eu vou dizer é assim, tentem humanizar as relações sexuais com seus filhos masculinos, principalmente, sabe? E não que não existam mulheres abusadoras, e não que não tenha outras pessoas que tenham histórias de abuso vividas de uma outra forma do que a minha. Com certeza eu entendo isso, mas eu acho que nessa situação aqui, eu acho que realmente recorre mais dessa supersexualização que a nossa sociedade tem, até na questão de se expressar, na linguagem, o uso de certas palavras, certas expressões, e realmente de valores que são ensinados, sabe? Realmente eu acho que é mais uma questão assim, eu vejo esses capítulos que eu descrevi aqui, mais do que a questão do caráter, entendeu? Do que as pessoas podem pensar assim, eu acho que tem muito assim o fato de que a gente não sabe muito bem como falar sobre certos assuntos e como proteger nossas crianças, principalmente, sabe? A gente quer criar homens hipersexualizando eles, sabe? Falando, estimulando eles vários sentimentos antes da hora, e depois a gente cria esses rapazes que não sabem reconhecer uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não está em posição de, sabe, ter autonomia sobre as suas decisões, e a pessoa só quer tirar proveito dessa situação. E sim, talvez o cara simplesmente seja um monstro, talvez ele tenha abusado de outras pessoas além de mim na vida dele. Eu não sei o tipo de vida que ele viveu, eu realmente prefiro analisar mais assim o fenômeno que aconteceu, sabe, e tentar passar adiante uma coisa que eu gostaria que, bom, vamos se esforçar como sociedade para evitar que crianças passem por isso, que homens passem por isso, que meninas passem por isso. É isso aí, quem ia ver até o final, espero que tenha curtido o relato. Deixa um like aí, ou me segue se for no TikTok, se inscreve no canal se for no YouTube. É isso aí, até um próximo vídeo falando de outro assunto. Espero que tenham aguentado o meu desabafo. Valeu!